conectada. Deus tem o controle do tempo no seu contexto total. É bem verdade que o Senhor, o grande Deus do céu, Ele mesmo nos diz pela sua palavra: eu habito na eternidade. Então Deus está acima do tempo. Na verdade, este elemento chamado tempo, ele veio a existir talvez quando da queda do homem, quando da criação do homem. Deus abriu um parênteses na eternidade, introduziu o tempo, e dentro do tempo está se desenrolando toda a saga, toda a história do homem. Vai chegar um momento que este parêntese será fechado. O tempo vai se findar, pastor Paulo, como nós o conhecemos, e novamente a eternidade terá o seu curso sem fim. Mas dentro da cronologia do tempo, Deus tem o controle dos acontecimentos. Por isso, eu muitas vezes falei, preguei, disse para mim mesmo, disse para outros: para os filhos de Deus não existe o acaso, não existe o pode ser, não existe o talvez. Se nós cremos verdadeiramente que estamos nas mãos de Deus, então Deus controla a nossa vida nos detalhes. Aleluia! Nos detalhes. Há um axioma ou provérbio, como queiram, que diz assim: se as circunstâncias nos encontrarem com Deus, nós encontraremos Deus em todas as circunstâncias. Aleluia! As circunstâncias podem ser más ou boas, não importa. Se nós estivermos com Deus, Deus lida, Deus sabe lidar com todas elas. E Ele nos guarda, Ele nos protege e nos conduz em cada uma. Aleluia! E os acontecimentos da história, dentro do tempo, eu repito, estão conectados. A Páscoa é um grande acontecimento, foi um grande acontecimento. A Páscoa não nasceu com o cristianismo, não. A Páscoa tem as suas raízes lá no passado, diz a cronologia dos estudiosos da Bíblia, 1445 anos antes de Cristo, quando Israel estava cativo no Egito. Foi ali que Deus estabeleceu a Páscoa. E a Páscoa é uma das festas, junto com os pães asmos, porque a Páscoa se celebra no primeiro dia da festa dos pães asmos. E a Páscoa tem toda uma simbologia. O acontecimento da Páscoa, como Deus estabeleceu, como Deus instituiu para o seu povo no Egito, aponta para o futuro, apontava para o futuro. Ouçam isso. Sempre que Deus anuncia, que Deus diz que vai realizar um grande portento, um grande evento, um grande acontecimento pela sua palavra, Ele vai realizando esses acontecimentos, muitas vezes em miniatura, em pequena monta, mostrando que aquilo que Ele está dizendo, aquele grande fato que Ele está prevendo, que Ele está anunciando, de fato vai acontecer. Os irmãos creem no arrebatamento da igreja? Amém? Creem que a igreja vai ser arrebatada? Amém? Deus já provou que isso realmente vai acontecer. De que modo? Quando Ele arrebatou Enoque.
quando ele arrebatou Elias. Ali foi uma prova. Deus diz, Deus fala, e Deus começa através de fatos, de acontecimentos, mostrar que aquilo que ele diz é real. Aleluia. Então a Páscoa Glória não a teu nome. diferente. Israel estava cativo no Egito, sofrendo, e chegou um momento quando 400 anos passaram, pastor Paulo, 400 anos de escravidão, de sofrimento, mas chegou um dia que o gemido do meu povo tem de chegar diante de mim. É, Deus, aleluia. O gemido da alma, ao sofrimento do meu povo tem de chegar diante de mim. Chegou o tempo de libertar. E Deus levanta Moisés. E Moisés, debaixo do poder de Deus e pela orientação de Deus, realiza todos aqueles sinais que o livro de Êxodo relata. E o último sinal, o último juízo sobre o Egito, a última praga sobre o Egito, a morte dos primogênitos. E ali Deus institui a Páscoa. Então a Páscoa fala de morte, a Páscoa fala de sacrifício, a Páscoa fala de sangue, mas a Páscoa fala também de livramento, a Páscoa fala de liberdade, a Páscoa fala de vitória, a Páscoa fala de vida, a Páscoa fala de bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando Deus instituiu a Páscoa, Ele deu orientações específicas. As famílias deviam se reunir, cada uma tomar um cordeiro. Não era qualquer cordeiro, porque para Deus não é qualquer coisa. Para Deus tem que ser o melhor, pastor Paulo. Para Deus, às vezes tem pessoas que vão fazer algo. Não, mas é para a igreja, isso é para Deus é o melhor. Então, quando o Senhor estabeleceu, instituiu a Páscoa, Ele disse para Moisés orientar o povo: cada família tome um cordeiro. Mas não era qualquer cordeiro, um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. Não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ter defeito algum. Quem olhava para ele o cordeiro tinha que ser perfeito. Aquele cordeiro seria o cordeiro do sacrifício. O cordeiro que seria oferecido, que seria sacrificado. Aquele cordeiro sem defeito, já começa a falar do cordeiro de Deus que viria um dia sem mácula, sem pecado, tornando-se semelhante a nós, permitindo-se entrar num corpo semelhante ao nosso. Que mistério na pessoa de Jesus, se despindo de seus atributos, de suas prerrogativas, e limitando-se dentro de um corpo humano para nos comunicar as verdades eternas do Pai e nos reconciliar de novo com Deus através da sua glória. Então o cordeiro precisava ser perfeito. E as famílias que não pudessem devorar, comer todo o cordeiro, porque a ordem era essa. As famílias precisavam se reunir
sacrificar o cordeiro e então tomar do sangue do cordeiro e passar nos umbrais e nas vergas da porta da casa. Porque à meia-noite o anjo da morte passaria pela terra do Egito. E a própria expressão Páscoa no original hebraico significa pular por cima. É um dos sentidos da palavra. Então o anjo da morte passaria, mas quando chegava na casa de um israelita, havia sangue no umbral, nas vergas da porta. Aquela casa de Páscoa do sentido. E aquele sangue já tipificava o sangue do cordeiro. Ele protegia os israelitas. A porta estava fechada. A ordem era essa: eles estavam dentro de casa, porque naquela noite o anjo da morte passaria. O sangue era a proteção, o sangue era o sinal, o sangue era o livramento. O sangue dizia para o anjo: aqui não, pode ir adiante, pode passar por cima dessa casa. E o anjo da morte passava, e em cada casa dos egípcios o primogênito era ferido de morte, desde o escravo até Faraó, desde os animais, todo primogênito naquela noite, em toda a terra do Egito, foi ferido de morte. Era o último juízo de Deus sobre a terra do Egito. Porque Israel, Deus havia dado orientação: põe o sangue, sacrifique o umbral e nas vigas da porta. Entre para dentro de casa, assam o cordeiro e o comam com ervas amargas. E ninguém saia, mas vocês comam cingidos, vestidos, com os pés calçados, com seus alforjes, com seu bordão, com as suas, vamos contextualizar, pastor Paulo, com as suas mochilas, com as suas malas, tudo preparado. Porque o faraó que vos está impedindo de servir no deserto, nesta noite todo o seu povo vai bater na porta da casa. Todo o seu povo vai bater na porta da casa e vão dizer: vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos servir a Deus, vamos servir a Deus no deserto. Não queremos mais vocês na nossa terra. Exatamente como Moisés orientava, aconteceu. E quando os egípcios bateram nas portas das casas dos israelitas, e havia pranto, e havia clamor, e havia angústia, e havia choro em toda a terra do Egito, mas na terra de Gósen, onde os filhos de Israel habitavam, não havia lágrima, não havia dor, não havia sofrimento, não havia tribulação alguma. É assim, igreja. Oh,
Glória ao teu nome, A Jesus. igreja está guardada por Jesus. Glória a Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Porque esta igreja tem tudo. Esta igreja tem. Assim era o povo de Deus, a igreja do passado no Egito, Na terra de Moisés, Israel estava em paz. Mas à meia-noite, aquele clamor, toda a terra do Egito. Faraó, seus oficiais, seus ministros, seus grandes, o povo, todos clamando: vão embora, vão embora. E os egípcios, os israelitas, é a orientação de Moisés também. Podem pedir o que vocês quiserem. Peçam o que vocês quiserem, podem pedir. E os egípcios encheram os israelitas de tudo que eles queriam. Os egípcios deram presente, deram ouro, deram prata, deram barro, deram tudo. Israel abençoado, guardado por Deus, protegido por Deus, começa a sua vai chegar um tempo quando não vai haver mais espaço, lugar para a igreja neste mundo. Não se engane. Aleluia. O mundo vai cada vez ficar mais difícil da igreja permanecer nele, nessa terra. Pastor Paulo, as coisas estão caminhando nessa direção. Daqui a pouco mais, essa liberdade que nós temos aqui, eu não sei. Deus guarde o nosso país, Deus guarde o nosso país, Deus guarde o nosso país, Deus abençoe a sua igreja. Mas vai chegar um momento que o mundo vai Aleluia, Jesus. Vocês não são politicamente corretos. Vocês estão falando mais de acordo com a nossa ideologia, com o nosso pensamento. Vocês vivem na contramão de tudo. Vocês vivem na contramão de tudo. Pode ir embora. Aleluia. Pode ir embora. Só que a igreja não vai pedir nada. A igreja não quer nada. A igreja não quer saber de nada. Aleluia! A igreja simplesmente vai se levantar E vai desaparecer. Páscoa. Páscoa é livramento. Páscoa é vitória. Páscoa é risco. E é interessante observar Que o Senhor Jesus, Ele cumpriu todas as ordenanças da lei civil. Se existe um ser que pisou sobre essa terra, que cumpriu toda a lei, Ele cumpriu. E chegou a festa nos pães asmos e a Páscoa. E Jesus disse aos seus discípulos: ide e preparai a Páscoa para que a comamos. Era o início da festa dos pães asmos, do primeiro dia. E ali, ao celebrar a Páscoa, Jesus fez algo maravilhoso. Ele fez a transição da velha para a nova. Lá no princípio, os israelitas faziam isso. Aí Jesus mostrou: agora, o que a Páscoa há 1400 anos atrás apontava, a figura que ela apontava, agora se cumpre. E provou
tomou o cálice aqui. Aqui está o sangue. Agora é da nova aliança. Vocês não precisam mais passar na frente das portas. Vocês tomam bem agora. E antes ele havia dito: quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Isto é a Páscoa. Isto é a celebração da Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro que os israelitas comeram lá no Egito. Jesus agora materializa aquela sombra, agora se torna realidade. Agora se torna realidade. Cristo cumpre aquela figura lá da Páscoa, quando foi instituída por Deus. Jesus agora cumpre. E os pais da igreja decidiram que não vai ser mais uma vez por ano, mas mensalmente, na ceia do Senhor, nós vamos relembrando a morte e o sacrifício de Jesus. E o seu sangue derramado na cruz para nos resgatar, para nos perdoar, para nos poupar do juízo de Deus. Mas naquela mesma noite, Jesus foi preso. E agora ouçam. Então, ele foi entregue a todo aquele sofrimento, a sua condenação, e veio então a sua morte. E sabe, era meio da tarde. O sacerdote, ele fazia o sacrifício da Páscoa mais ou menos 3 horas da tarde. Mais ou menos era a hora 9. E a Bíblia nos diz que foi exatamente nessa hora que o Senhor Jesus entregou o Espírito. Jesus cumpriu integralmente o que estava predito pela palavra. E hoje, meus queridos e amados irmãos, nós estamos olhando para o passado, mas nós olhamos também para o futuro. Porque se a Páscoa terminasse, por exemplo, se lá no Egito a Páscoa fosse apenas o sacrifício do cordeiro, o jantar do cordeiro à noite pelos israelitas, não teria sentido. Não, mas veio o livramento, veio a vitória. Israel saiu. Jesus foi sacrificado. Jesus entregou a sua vida. Jesus morreu. Mas agora veio mais importante. O terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Diz a Bíblia: soltas as ânsias da morte, ele se levanta. E naquele momento, o anjo determinado por Deus, diz a Bíblia que a sua aparência era como um relâmpago, desceu do céu, removeu a pedra, os guardas ficaram como mortos, e o anjo assentou-se sobre a pedra, aguardando a chegada das mulheres no primeiro dia, no terceiro dia da morte de Jesus, no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E esta é a pedra de toque do cristianismo. Esta é a pedra de toque da nossa fé, da nossa esperança. A ressurreição de Jesus.
Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas. Ele se levanta. E o poeta escreveu: ele se levanta e ele sobe ao céu. E o poeta escreve: e o que vai numa espiral de luz, envolta em nuvens, a subir, subir, e a turba toda, o olhar, então se queda, sentindo já da ausência a dor do dia. Mas esse Jesus há de voltar um dia. Falam os dois varões, há de voltar. E que sublime quadro de esperança, quando o universo inteiro está chegando. Jesus está voltando. A sua palavra nos diz, a sua palavra nos explicita os sinais da sua volta, do arrebatamento já se cumpriram. Está faltando somente o determinar de Deus, o toque da trombeta, e a igreja, como Israel, vai sair. Aleluia. E vai estar para sempre na presença de Deus. Você está preparado? Você está preparada? Os que estão aqui estão preparados. Todos estão prontos para este grande e glorioso dia. Não, as mídias sociais não vão anunciar, não. Os grandes canais de televisão no mundo inteiro não vão falar nada, não. Não vão falar nada antes que aconteça, mas depois do acontecimento, então sim, o mundo vai fazer muitas coisas, mas a igreja estará na presença do Senhor, Aleluia. daquele que foi a passo, que foi o cordeiro do sacrifício por mim e por você. Você o ama de coração, você vive perto dele, você está com ele, você caminha com ele, você anda com ele, você está preparada para ir morar com ele. Vamos estar em pé, vamos estar em pé. Páscoa significa vitória, Páscoa significa nova vida, Páscoa significa vitória total, liberdade total. Aleluia. Glória a Deus. Você está vitorioso, você está vitoriosa na tua vida espiritual, você está pronto, assim como ele ressuscitou, você se levantar também e ir ao seu encontro. Você está preparado? Você está preparada? Você o está aguardando? Ou você, quem sabe, precisa chegar mais perto dele? Você precisa, você deseja ir mais perto dele? Você sente necessidade de chegar mais perto dele, de caminhar mais junto dele? Então saia do seu lugar, se você tem essa necessidade. E nós vamos orar por você. A igreja vai orar por